إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. Prezados irmãos e companheiros, louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, que é o nosso Criador. Depois de Allah subhanahu wa ta'ala nos criar, enviou-nos nessa face da terra. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Que Allah subhanahu wa ta'ala criou a morte, criou a vida. Qual é o propósito? Para testar a nós quem de nós vai praticar boas ações. Então, meus irmãos, a nossa vida aqui nessa fase da terra é uma vida temporária, uma vida curta. E a nossa vida nessa fase da terra, meus irmãos, o propósito pelo qual nós fomos enviados é para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, praticar boas ações. Faz parte do nosso iman, faz parte da nossa fé acreditar na morte. Faz parte do nosso iman, faz parte da nossa fé acreditar na morte, que a morte existe. E se hoje eu estou em vida, amanhã eu vou deixar este mundo. Se hoje eu estou em vida, amanhã eu vou deixar este mundo. No mundo pode aparecer pessoas que, na'udhu billah, não acreditem na existência de Allah subhanahu wa ta'ala, mas não vai aparecer uma pessoa que não acredite na morte. No mundo pode aparecer uma pessoa, na'udhu billah, que não acredite na existência de Allah subhanahu wa ta'ala, mas não vai aparecer uma pessoa que não acredite na morte. O poeta em árabe ele diz que a morte é como um copo de água onde todos teremos que saborear, todos teremos que beber nela. Então, por isso, meus irmãos, todos os seres humanos, quer seja criança, jovem, adulto, idoso, um dia vai ter que deixar este mundo. Um dia vai ter que deixar este mundo. E a morte, meus irmãos, é algo que já não é novidade. A morte, hoje em dia, morte já é algo que já não é novidade. É normal nós recebemos uma mensagem, um telefonema, uma chamada, que é para tal fulano faleceu. Faleceu? Como? Eu ontem ainda estava com ele. Ontem ainda estávamos a conversar. Ontem ainda estava de boa saúde. Hoje como faleceu? É normal. E no hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que um dos sinais do Qiyamat é a morte repentina. Um dos sinais do Qiyamat é a morte repentina. De repente a pessoa perdeu a vida. E hoje em dia isto não é novidade. Nós estamos a viver isso. Nós estamos a viver isso. Acompanhamos há pouco tempo, na semana passada, terremoto na Síria. Do nada, as pessoas perderam tudo. Do nada, as pessoas perderam a vida com o terremoto. Então é por isso, meus irmãos, este tempo de vida que nós temos aqui nessa fase da terra, nós devemos preparar a nossa morte. Nós devemos preparar a nossa morte. Porque a morte é algo real. É algo que vai acontecer cedo ou tarde. Desde o momento que nós colocamos o nosso pé neste mundo, desde o momento que nós colocamos o nosso pé neste mundo, meus irmãos, era certa a nossa morte. Mas quando vai acontecer, somente está nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. É por isso, meus irmãos, nós devemos preparar a nossa morte.
Como preparar a nossa morte, meus irmãos? Obedecendo as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala e Sunnah de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Certa vez, o anjo da morte foi ter com Daúd alaihi salam. Chegou perto de Daúd alaihi salam. Daúd alaihi salam perguntou: quem és tu? Anjo da morte disse: eu sou o Malikul Maut. Eu sou o anjo da morte. Meu trabalho é tirar as almas e eu vim tirar a sua alma. Daúd alaihi salam olhou para ele e disse: mas você veio tirar a minha alma? Eu não estou pronto. Eu não estou pronto para sair. Eu não estou pronto para ir. É o que todos nós hoje dissemos: eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Eu ainda quero viver mais. Eu ainda quero viver mais. Eu não estou pronto. Daúd alaihi salam está a dizer para o anjo da morte que eu não estou pronto. Você não me avisou que você ia vir levar a minha alma para eu poder me preparar. Você não me avisou, eu não estou pronto. Então o anjo da morte vira-se para Daúd alaihi salam e diz: olha, Daúd, onde é que está o seu familiar tal fulano, tal fulano? Onde é que está o seu vizinho tal fulano, tal fulano? Daúd alaihi salam disse que morreram. Eles já morreram. Então o anjo da morte vira-se para ele e diz que olha, Daúd alaihi salam, na morte deles, será que não foi uma lição para si, para você se preparar da morte? Na morte deles, eles perderam a vida, faleceram. Será que aquilo não foi uma lição para si? Que o meu dia também vai chegar. Hoje é ele que foi, amanhã serei eu. Isto não foi uma lição para si, para você preparar da morte? Allah subhanahu wa ta'ala, meus irmãos, está a dar chance a nós, uma chance atrás da outra. Uma chance atrás da outra. Para o quê, meus irmãos? Para nós podermos preparar a nossa morte. Allah subhanahu wa ta'ala já disse do Coran: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Não há dúvida e não há divergência também. Nisto não há dúvida e nem há divergência. Allah disse no Coran que toda alma saboreará a morte. Aí não há dúvida e também não há de apanhar ninguém que venha dizer: não, mas aquele não. Não há dúvida e não há divergência também. Um poeta, meus irmãos, muito bonito, ele diz que تزودوا من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من صغار يرتجي طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. O poeta ele diz, meus irmãos: تزودوا من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. Que olha, tome provisão no dunya, isto é, no dunya prepare a sua morte, porque você não sabe quando anoitecer, você não sabe se vai amanhecer. Enquanto você tem tempo no mundo, enquanto você está vivo, enquanto você tem um segundo, use esse mesmo segundo para preparar a sua morte, porque você não sabe, está a anoitecer, você não sabe se vai amanhecer. Amanhecer vai amanhecer bem, você não sabe se você vai estar presente. Depois ainda ele diz: فَكَمْ مِنْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ. Quantas pessoas de boa saúde perderam a vida, morreram sem nenhuma razão. Quantas pessoas de boa saúde, estava bom, estava com uma boa saúde, acabava de fazer check-up. O check-up, o doutor disse que está bom, você não tem nenhum problema, você não tem nenhuma doença, perdeu a vida sem nenhuma razão. E quantas pessoas doentes vivem longos anos? O poeta ainda diz: quantas pessoas doentes, com doenças que os médicos disseram que ia terminar, você só tem 1 mês de vida, 2 meses de vida. Quanto tempo eles viveram mais ainda? Ainda o poeta ainda diz: وَكَمْ مِنْ صِغَارٍ يُرْتَجِي طُولَ عُمْرِهِمْ. Quantos jovens, quantas crianças, nós temos esperança que eles vão ter uma vida longa. Quantas crianças, quantos jovens, nós temos esperança que este vai viver,
Este vai viver uma vida longa, mas o poeta ainda diz: وَقَدْ أُدْخِلَتْ أَجْسَادُهُمْ ظُلْمَةَ الْقَبْرِ, e os seus corpos foram enterrados na escuridão da sepultura. Isto é, ele não viveu até lá. Nós pensávamos que eles vão chegar até 20, 30, 40, 50 anos, mas eles nem dos 15 anos passaram. O poeta ainda diz: وَكَمْ مِنْ عُرُوسٍ زَيِّنُوهَا لِزَوْجِهَا, quantas noivas se embelezam para os seus maridos. Quantas noivas se embelezam para seus maridos, enquanto que os seus kafan, a sua mortalha, já foi preparada para elas, sem elas se aperceber. Então é por isso, meus irmãos, a vida neste mundo é curta. A vida neste mundo, meus irmãos, é temporária. O que nós devemos fazer, meus irmãos, é recordar da morte, preparar a nossa morte. Nabi sallallahu alaihi wasallam, no hadith narrado por Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Akthiru dhikra hadhamil ladhat", que olha, recordem da demolidora dos prazeres, a morte. Nabi sallallahu alaihi wasallam está a dizer a nós: recordem da morte, porque esta mesma morte vai acabar com os nossos prazeres. O ser humano é assim, tem muitos prazeres. O ser humano é assim: eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Lá estamos a dizer: recorda da morte. Recorda da morte. Os ulamás explicam, meus irmãos, que aquela pessoa que lembra-se constantemente da morte, aquela pessoa que se lembra constantemente da morte, ele é concedido 3 honras. A pessoa que se lembra constantemente da morte. Hoje em dia nós temos muito medo de lembrar da morte. Nós temos muito medo de lembrar da morte. Parece que nós não vamos morrer. E quando se fala da morte também, muitos de nós sentem-se incomodados. Mas por que está a falar da morte? Por quê? Por que está a falar da morte? Não pode falar de morte. Vai se ver, quando chegar, ainda dissemos assim, quando chegar vai se ver. Lá vai se ver. Não, meus irmãos, devemos falar da morte. Devemos pensar da morte. Devemos preparar a nossa morte. Então, como eu estava a dizer, os ulamás dizem que aquela pessoa que tem o hábito de recordar constantemente da morte, ele é concedido 3 honras. Quais são essas honras, meus irmãos? A primeira honra é: ele tem a chance de fazer um arrependimento rápido. Isto é, ele lembrando-se constantemente da morte, ele sabe que eu tenho que encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. E ele, sabendo disso, ele vai estar constantemente a pedir perdão dos seus pecados. Ele vai estar constantemente a pedir perdão dos seus pecados. Esta é a primeira honra que aquela pessoa que recorda constantemente da morte ele tem. Constantemente pedir perdão dos seus pecados. Segunda honra, meus irmãos, algo que está a faltar em todos nós. Algo que está a faltar em todos nós. A segunda honra que a pessoa recebe, meus irmãos, contentamento do coração. Contentamento do coração. Hoje em dia todo mundo está: para mim não chega, isso para mim não chega, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Ninguém está contente com aquilo que ele tem. A pessoa que recordar constantemente da morte, ele vai estar contente com aquilo que Allah estiver a lhe conceder. Ele vai dizer Alhamdulillah, porque ele sabe que esta é a minha vida temporária. 20, 30, 40, 50, 60 anos, eu vou deixar. Eu vou deixar. E a terceira honra que a pessoa recebe, meus irmãos, é: ele torna-se ativo no seu ibadat. Ele torna-se ativo no seu ibadat. Ele sabe que eu vou encontrar com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, para encontrar com Allah, eu tenho que fazer boas ações. Fajr para ele já não é problema. Fajr, efetuar o salat al-fajr para ele não é problema. Não é difícil. Por quê? Porque ele sabe que eu tenho que encontrar com o meu Allah. E se eu tenho que encontrar com o meu Allah, eu tenho que obedecer o meu Allah. E se eu tenho que obedecer o meu Allah, a primeira ação obrigatória é o salat. E o primeiro salat do dia é Fajr, obrigatório. Fajr para ele não é problema. Fajr para ele não é difícil. A pessoa que tem o hábito de recordar a morte constantemente, então ele também fica ativo no seu ibadah. E a pessoa que não tem hábito, ou a pessoa que não gosta de recordar a morte, meus irmãos, ele também recebe 3 coisas. Ele também recebe 3 coisas. Primeiro,
ele não tem a chance de pedir perdão. Ele não tem a chance de arrepender dos seus pecados. Porque ele não quer recordar da morte. E ele não recordando da morte, ele pensa que vai viver mais. Ele pensa que vou viver mais. É de viver, é de fazer tauba amanhã. É de fazer tauba amanhã. Esta manhã que nunca mais chega. Amanhã eu vou pedir perdão a Allah. Amanhã eu vou fazer tauba. Esta manhã que nunca chega. A segunda coisa que ele ganha, meus irmãos, Allah retira o contentamento do seu coração. Allah retira o contentamento do seu coração. Ele não vai estar contente com aquilo que ele tem. Por quê? Porque ele pensa que esta vida é eterna, eu vou viver muito tempo. Então, para eu viver este muito tempo, eu tenho que ter muito também. Eu tenho que ter também muito. E terceiro, meus irmãos, ele vai ficar preguiçoso no ibadat. Ele fica preguiçoso no ibadat. Porque para ele é só dunya. Para ele é só dunya. Então, meus irmãos, ele fica preguiçoso no ibadat. Então é por isso, meus irmãos, a nossa morte pode aparecer a qualquer momento. Pode aparecer a qualquer momento. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão que quando a nossa hora aproximar, la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Que não há de haver nenhum momento que vai atrasar ou nenhum momento que vai adiantar. Quando chegar a nossa morte, naquele momento, a nossa alma será retirada. Não vai atrasar nenhum momento e não vai adiantar nenhum momento. Então, por isso, meus irmãos, aqui no dunya, enquanto estamos vivos, vamos pedir a Allah que nos dê esta força de nós recordarmos da morte. Vamos praticar, vamos fazer boas ações. Não aconteça, meus irmãos, não aconteça aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão. Allah diz no Corão: Hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un. Não aconteça, meus irmãos, que nós vamos levar uma vida aqui sem preparar com a morte, sem obedecer a Allah, e quando chegar a nossa morte, ali onde a gente vai pedir a Allah: e Allah, faça-me voltar de novo para o mundo. Allah, faça-me voltar de novo para o mundo. La'alli a'malu salihah, para que eu possa fazer boas ações. Aquele tempo Allah vai dizer: Kalla, hargizni, jamais. Acabou o seu tempo. O seu tempo acabou. Você não aproveitou, perdeu. Allah vai dizer: Kalla, jamais. Não há mais nenhum momento para si no mundo. O seu tempo no mundo terminou. Se você aproveitou o seu tempo no mundo, se você não aproveitou, é por isso, meus irmãos, enquanto estamos em vida, meus irmãos, vamos aproveitar, preparar a nossa morte, vamos aproveitar, obedecer a Allah, vamos aproveitar, seguir a Sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Não vamos nos preocupar com o que a sociedade vai dizer de mim. Não vamos nos preocupar com o que a sociedade vai dizer de mim. Não, vamos nos preocupar qual é a minha ligação com o meu Allah. Só para terminar, o tempo já está escasso. Certa vez, um sábio participou num funeral. Então, depois do funeral, ele viu que haviam pessoas, como é normal, estavam a encontrar com a família do falecido, mostrar a tristeza que ele perdeu a vida. Tenha paciência. Então este sábio voltou para as pessoas e disse que, olha, esta pessoa que faleceu, ele ficou livre de 3 calamidades que nós ainda vamos passar. Esta pessoa que perdeu a vida ficou livre de 3 calamidades que nós ainda vamos ter que passar. Primeira calamidade qual é? Ele jamais terá medo do anjo da morte, porque ele já se encontrou com o anjo da morte. Ele jamais terá medo do anjo da morte, porque ele já se encontrou com o anjo da morte, e nós ainda não nos encontramos com o anjo da morte. A segunda, ele já não vai experimentar as dificuldades da morte, o sakarat. Ele já não vai experimentar as dificuldades da morte, porque ele já experimentou, ele já foi, e nós ainda não. E o terceiro, meus irmãos, ele
a partir de agora não vai ter mais medo da morte, porque ele já morreu. E nós teremos que ter medo da morte, porque nós ainda estamos vivos. Então, tristeza não é por ele ter falecido, tristeza é para nós que ainda estamos aqui no mundo, que vamos enfrentar essas 3 calamidades. É por isso, meus irmãos, Nabi sallallahu alaihi wasallam no hadith disse, narrado por Ibn Umar radiyallahu anhu, ele disse que Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Kun fi dunya ka'annaka gharib ou abiru sabil." Kun fi dunya ka'annaka gharib. Como um estranho, viva no mundo, fica no mundo como um estranho. Ou então como um viajante. Ou então como um viajante, porque daqui a pouco nós vamos... Viajante, quando chega num sítio, apanha uma sombra, ele para ali por quanto tempo? Pouco tempo. Depois ele ele sai e vai embora. Então é por isso, meus irmãos, vamos aproveitar esse nosso tempo aqui no mundo. Vamos aproveitar o tempo que Allah subhanahu wa ta'ala está a nos dar. Vamos aproveitar esta oportunidade que Allah está a nos dar de praticar boas ações. De praticar boas ações. De ficar longe da maldade. De ficar longe da maldade. De ficar longe da desobediência das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E Sunnah do Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Vamos preparar a nossa morte. Vamos lembrar da nossa morte constantemente. Vamos lembrar da nossa morte constantemente. Inshallah, o tempo já terminou. Inshallah, na próxima semana iremos voltar a falar acerca do mesmo tópico. Iremos voltar a falar acerca do mesmo tópico para explicar a todos nós quais são as dificuldades da hora da morte. Quais são as dificuldades da hora da morte. E também explicar a todos nós como é que os anjos vêm e levam as nossas almas. Nabi sallallahu alaihi wasallam explicou no hadith que quando a pessoa perde a vida, como é que os anjos vêm e levam a alma do crente e daquele que não é crente. Do crente e daquele que não é crente. Também, inshallah, vamos tentar também explicar a primeira noite no Qabr. A primeira noite no Qabr. Como também, inshallah, iremos tentar explicar acerca das culturas que existem nas nossas famílias. Hoje em dia, existem muitas culturas erradas da nossa família quando alguém perde a vida. Quando alguém perde a vida, na nossa família temos muitas culturas erradas que a gente faz. Que não tem nada a ver com o Sharia, não tem nada a ver com o ensinamento de Nabi sallallahu alaihi wasallam, mas nós praticamos. Inshallah, vamos falar também dessas culturas para que nós possamos tirar essas culturas das nossas famílias. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê